Uma sogra amorosa e dedicada enfrenta a humilhação pública durante a ceia de Natal, quando sua nora a chama de inútil na frente de toda a família. Mas sua resposta inesperada e corajosa não apenas silencia a mesa, como também revela segredos familiares que mudarão para sempre a dinâmica da família. Uma história sobre dignidade, força feminina e o poder das palavras certas no momento certo. Eu nunca imaginei que as palavras mais dolorosas da minha vida sairiam da boca de alguém que eu amava como filha. Era véspera de Natal e eu estava na cozinha da minha própria casa, temperando o Chester que havia comprado com tanto carinho, quando ouvi Bruna, minha nora, falando no telefone na sala ao lado. Não aguento mais essa velha inútil se metendo em tudo. Ela acha que sabe fazer as coisas melhor que todo mundo. Minhas mãos tremeram ao segurar o saleiro. 58 anos de vida, 27 de casamento, 3 filhos criados com amor e dedicação, e era assim que ela me via? Como uma velha inútil. Respirei fundo e continuei temperando a carne, fingindo que não havia escutado nada. Afinal, eu havia aprendido ao longo dos anos que algumas batalhas não valem a pena ser travadas. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça como um sino desafinado. Bruna havia se casado com meu filho mais novo, o Gabriel, há 3 anos. No início, eu realmente tentei ser a sogra que eu gostaria de ter tido. Ofereci ajuda quando ela precisou de trabalho e consegui, através de uma amiga, uma vaga na prefeitura. Cuidei da minha neta Sofia, de 2 anos, sempre que eles precisavam sair. Até mesmo empreste R$5.000 quando eles quiseram reformar o apartamento. Mas nada nunca parecia ser suficiente para Bruna. Sempre havia algo errado na forma como eu fazia as coisas. Se eu levava um bolo para eles, ela reclamava que estava doce demais. Se eu buscava a Sofia na creche porque ela estava ocupada, dizia que eu estava interferindo na educação da criança. Se eu dava uma opinião sobre qualquer assunto, ela revirava os olhos e suspirava alto. No começo, achei que era apenas um período de adaptação. Gabriel sempre foi meu bebê, o mais novo dos 3, e talvez ela estivesse com ciúmes da nossa proximidade. Mas com o tempo, percebi que havia algo mais profundo ali. Bruna parecia ter uma necessidade constante de me diminuir, de me fazer sentir pequena. E eu, como boa mãe brasileira, sempre engolia tudo calada. Ela é a mãe da minha neta, eu me repetia. Preciso manter a paz da família. Quantas vezes eu mordi a língua para não responder às suas provocações? Quantas vezes eu sorri quando queria chorar? Naquela véspera de Natal, enquanto eu preparava a ceia que Bruna havia sugerido que eu fizesse porque tinha mais experiência com essas coisas, ouvi ela continuar a conversa telefônica. Juro que se ela vier com mais uma das suas ideias mirabolantes sobre como cuidar da Sofia, eu vou explodir. A mulher não entende que os tempos mudaram. Ela criou os filhos dela na década de 80. As coisas são diferentes agora. Década de 80. Como se eu fosse uma relíquia do museu. Como se 27 anos de experiência como mãe não valessem nada. Como se o amor que eu tinha pela minha neta fosse algo ultrapassado e inútil. Coloquei o Chester no forno e me apoiei na pia. As lágrimas começaram a formar nos meus olhos, mas eu as segurei. Não ia chorar. Não no Natal. Não no dia em que minha família inteira estaria reunida. Minha filha Ana chegou por volta das 4 da tarde com os 2 filhos pequenos. Ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Mãe, você está bem? Parece cansada. Ana sempre foi a mais sensível dos meus filhos. Ela tinha essa capacidade de perceber quando algo estava errado, mesmo quando eu tentava esconder. Forcei um sorriso e disse que estava tudo bem, apenas um pouco atarefada com a ceia. Onde está o Gabriel? Ela perguntou, olhando em volta. Ele e a Bruna foram buscar o vinho e alguns ingredientes que faltaram. Devem chegar a qualquer momento. Ana franziu a testa. Mãe, você não deveria estar fazendo tudo sozinha. É Natal, você também merece descansar. Antes que eu pudesse responder, ouvi o barulho da chave na porta. Gabriel entrou carregando sacolas, seguido por Bruna, que vinha empurrando o carrinho da Sofia. Minha neta correu até mim gritando, vovó! E se jogou nos meus braços. Oi, meu amor da vovó! Eu disse, levantando Sofia e cobrindo seu rostinho de beijos. Você cresceu tanto desde a semana passada. Mãe, para de exagerar, disse Gabriel rindo. Você viu ela anteontem?
Mas eu não estava exagerando. Para mim, cada dia longe da minha neta parecia uma eternidade. Sofia era minha luz, minha alegria renovada. Nos olhos dela, eu não era uma velha inútil. Eu era simplesmente a vovó que fazia as melhores panquecas do mundo e que conhecia todas as histórias de princesas. Bruna se aproximou e, sem me cumprimentar direito, foi direto ao assunto. Dona Márcia, eu trouxe uma salada de frutas pronta. Sei que a senhora ia querer fazer aquela salada com muito açúcar que não é boa para as crianças. Ali estava ela de novo, sempre me corrigindo, sempre assumindo que eu faria algo errado. Respirei fundo e respondi com calma. Que bom, querida. Assim temos mais variedade na mesa. Gabriel parecia alheio à atenção. Ele depositou as sacolas na bancada e disse: Mãe, onde está o Pedro? Ele disse que chegaria cedo hoje. Pedro era meu filho do meio, dentista, sempre correndo entre consultório e família. Ele deve estar chegando. Você sabe como é, sempre em cima da hora. A casa foi se enchendo aos poucos. Pedro chegou com a esposa Carla e os 2 filhos adolescentes. Meu ex-marido, Roberto, apareceu pontualmente às 6, como sempre fazia nos últimos 5 anos, desde o nosso divórcio amigável. Éramos uma daquelas famílias que conseguiu manter a união mesmo depois da separação, principalmente por causa dos netos. A mesa estava posta com minha melhor louça, aquela que ganhei no meu casamento, e que usava apenas em ocasiões especiais. As flores amarelas que eu havia colhido do jardim enfeitavam o centro da mesa, junto com as velas vermelhas que comprei especialmente para o Natal. Todo mundo se sentou e eu comecei a servir a ceia. O Chester estava dourado e suculento, o arroz à grega perfumado, a farofa crocante. Eu havia caprichado em cada detalhe, como sempre fazia. Cozinhar para a minha família era uma das coisas que mais me dava prazer na vida. Nossa, mãe, você se superou de novo, disse Pedro, provando o Chester. Está uma delícia. Obrigada, meu filho. Fiz com muito carinho. Foi então que Bruna, que até então havia estado quieta, cutucando a comida no prato, resolveu falar. Está muito salgado. Acho que exagerou no tempero. O silêncio que se formou na mesa foi constrangedor. Roberto pigarreou. Ana me lançou um olhar de solidariedade. Gabriel, coitado, tentou contornar a situação. Ah, amor, eu achei que está ótimo. Você sempre acha tudo que sua mãe faz perfeito. Bruna rebateu com um tom ácido. Mas as pessoas normais têm paladar, Gabriel. Senti meu coração apertar. Ana se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Os netos mais velhos abaixaram a cabeça, focando nos pratos. Até Sofia, no cadeirão ao meu lado, parecia sentir que algo estava errado. Bruna, Roberto disse em tom calmo, mas firme. Talvez possamos apenas aproveitar a ceia em família. Claro, desculpa-me, ela disse, mas seu tom não carregava nenhum arrependimento real. É só que eu me preocupo com a saúde de todo mundo. Excesso de sal não faz bem, principalmente para os mais velhos. Mais velhos. Como se eu fosse uma anciã decrépita que não soubesse temperar uma comida. Como se meus 58 anos fossem sinônimo de incompetência. Tentei mudar de assunto perguntando sobre os planos de viagem dos meus filhos para o ano seguinte, mas Bruna parecia determinada a transformar aquela noite em um campo de batalha. Quando Ana comentou que havia gostado muito do novo corte de cabelo da Sofia, Bruna aproveitou para disparar. Pois é, eu levei ela num salão infantil especializado. Não confio mais em qualquer lugar depois daquela vez que a vovó cortou o cabelo dela. Ela estava se referindo a um incidente de 2 meses atrás, quando Sofia havia pedido para eu arrumar uma mecha que estava nos olhos dela. Eu havia dado uma paradinha mínima e Bruna havia feito um escândalo como se eu tivesse desfigurado a criança. Meu amor, Gabriel tentou mais uma vez. Vamos falar de coisas boas? Estou falando de coisas boas. Bruna respondeu com falsa inocência. Estou falando sobre cuidar bem da nossa filha. Ou você acha que isso não é importante? Gabriel ficou vermelho. Ele odiava conflitos. Sempre foi assim desde pequeno. Era o tipo de pessoa que faria qualquer coisa para manter a paz, mesmo que isso significasse me sacrificar no processo. A ceia continuou tensa. Cada prato que eu servia, cada comentário que eu fazia, parecia ser uma oportunidade para a Bruna me contradizer ou me corrigir. Quando ofereci sobremesa, ela disse que as crianças já haviam comido açúcar demais.
Quando comentei sobre o calor incomum para dezembro, ela disse que eu sempre reclamava do tempo. Quando brinquei com Sofia, ela disse que eu estava deixando a menina muito agitada. Por volta das 9 da noite, quando estávamos todos na sala conversando e as crianças brincando no chão, Bruna finalmente cruzou a linha que não deveria ter cruzado. Sofia havia derrubado o copo de suco no tapete da sala. Era um acidente bobo, coisa de criança. Eu imediatamente me levantei para buscar um pano na cozinha, mas Bruna me cortou. Deixa que eu limpo. A senhora sempre deixa tudo encharcado quando limpa alguma coisa. Bruna! Ana exclamou claramente incomodada. O quê? É verdade. Semana passada ela quis limpar a cozinha do nosso apartamento e deixou tudo pior do que estava. Gabriel estava vermelho de vergonha. Pedro e Carla trocaram olhares desconfortáveis. Roberto fechou a cara. Mas Bruna não havia terminado. Sabe o que é? Eu vou falar logo tudo de uma vez, porque já estou cansada de fingir. Ela se levantou, olhou diretamente para mim e disse as palavras que mudariam tudo. A senhora é inútil, dona Márcia. Inútil e ultrapassada. Não sabe cuidar de criança, não sabe cozinhar direito, não sabe limpar direito, não sabe de nada dos tempos modernos. E fica se metendo na nossa vida como se fosse dona da verdade. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Até Sofia parou de brincar e olhou para nós com seus olhinhos grandes e assustados. Senti como se o mundo tivesse parado de girar. 27 anos criando Gabriel com amor, 3 anos sendo tratada como lixo por essa mulher que eu havia recebido em minha família de braços abertos. 3 anos engolindo sapo, pedindo desculpas por coisas que eu não havia feito, caminhando na ponta dos pés para não incomodá-la. Todo mundo esperava que eu fizesse o que sempre fazia: baixar a cabeça, pedir desculpas, sair de fininho para chorar sozinha no meu quarto. Era isso que a família havia se acostumado a ver. A Márcia submissa, a Márcia que não reage, a Márcia que sempre cede para manter a paz. Mas não dessa vez. Eu me levantei devagar da poltrona onde estava sentada. Meus filhos me olhavam com expectativa e preocupação. Roberto franziu a testa, como se pressentisse que algo diferente estava para acontecer. Bruna me encarava com aquele ar de superioridade que eu já conhecia tão bem, esperando que eu me encolhesse como sempre fazia. Olhei nos olhos dela e pela primeira vez em 3 anos, eu realmente a vi. Vi uma mulher insegura, que precisava me diminuir para se sentir grande. Vi alguém que tinha tanto medo de não ser boa o suficiente, que precisava constantemente provar que eu era pior. Vi uma pessoa que confundia crueldade com força. Bruna, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você me chamou de inútil. É, eu chamei sim. E daí? Gabriel tentou intervir. Amor, por favor. Não, Gabriel, eu disse, levantando a mão para silenciá-lo. Deixa ela falar. Deixa ela terminar de descarregar toda a raiva que ela tem guardada aí dentro. Bruna piscou, claramente não esperando essa reação. Eu não tenho raiva de ninguém. Só estou falando a verdade. A verdade? Eu repeti, e um sorriso amargo se formou nos meus lábios. Então vamos falar sobre verdades, Bruna. Vamos falar sobre quem realmente é inútil nesta família. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Gabriel ficou pálido. Ana me olhou com surpresa. Ela nunca havia me visto assim. Pedro se inclinou para frente na cadeira, curioso sobre o que estava para acontecer. Mãe, Gabriel tentou mais uma vez. Não, meu filho. Sua esposa quer falar sobre utilidade? Então vamos falar. Eu cruzei os braços e encarei Bruna diretamente. Você trabalha meio período na prefeitura, em um emprego que eu consegui para você. Você mora em um apartamento que meu filho paga, dirigindo um carro que eu ajudei a dar de entrada. E a única razão pela qual você consegue trabalhar meio período é porque eu cuido da sua filha de graça 3 vezes por semana. Bruna abriu a boca para responder, mas eu continuei. Você quer falar sobre quem não sabe cuidar de criança? Então me explica por que toda vez que a Sofia fica doente, você me liga desesperada perguntando o que fazer. Me explica por que quando ela teve febre alta no mês passado, você veio correndo aqui às 2 da madrugada porque não sabia como abaixar a temperatura. Eu estava nervosa, ela gaguejou. Nervosa? Eu ri, mas não era um riso alegre. Bruna, você me liga toda semana pedindo receita de alguma coisa porque não sabe cozinhar nem um ovo frito direito.
Você me liga pedindo dica de como tirar mancha de roupa porque não sabe nem usar água sanitária. Você me liga pedindo ajuda para entender as contas de casa porque não consegue organizar um orçamento. O rosto dela estava ficando vermelho. Gabriel estava entre nós dois, claramente sem saber o que fazer. O resto da família assistia em silêncio absoluto. E sabe por que você faz tudo isso, Bruna? Eu continuei, sentindo uma força que não sabia que existia dentro de mim. Porque, no fundo, você sabe que não é inútil quem tem experiência. Inútil é quem tem orgulho demais para aprender. Você não pode falar assim comigo, ela explodiu. Posso sim. Esta é a minha casa, esta é a minha família. E eu cansei de ser desrespeitada por alguém que deveria me agradecer por toda a ajuda que já dei. Roberto assentiu discretamente. Ana estava com os olhos arregalados, orgulhosa de me ver me defendendo pela primeira vez. Pedro tinha um sorriso contido no rosto. Você quer mesmo saber quem é inútil aqui, Bruna? Eu perguntei, me aproximando dela. Inútil é quem morde a mão que a alimenta. Inútil é quem não reconhece o valor das pessoas que a ajudaram a chegar onde está. Inútil é quem confunde maldade com personalidade forte. Bruna estava claramente abalada, mas tentou revidar. Você não entende nada da nossa geração. Geração? Eu ri novamente. Querida, você tem 28 anos. Eu tenho 58. A diferença entre nós não é de geração, é de caráter. E caráter não se aprende no Google. Nesse momento, Gabriel finalmente encontrou coragem para falar. Chega, vocês duas, é Natal. Eu me virei para meu filho e pela primeira vez em 3 anos, eu disse exatamente o que pensava. Gabriel, você é meu filho e eu te amo mais que tudo neste mundo. Mas você precisa decidir se quer uma esposa ou uma filha. Porque do jeito que as coisas estão, você tem 2 crianças para criar e uma delas deveria ser adulta. O silêncio voltou a dominar a sala. Sofia, que havia presenciado tudo do carrinho, começou a chorar baixinho. Eu imediatamente fui até ela e a peguei no colo. Está tudo bem, meu amor. Eu sussurrei em seu ouvido. A vovó está aqui. Enquanto eu consolava minha neta, ouvi Bruna sussurrar para Gabriel. Eu não vou aceitar ser humilhada assim. E foi aí que eu percebi que havia muito mais por trás de toda aquela hostilidade. Havia algo que ela estava escondendo, algo que explicava toda aquela agressividade gratuita. Mas eu ainda não sabia o que era. Ana se aproximou de mim e tocou meu braço gentilmente. Mãe, você está bem? Olhei para minha filha e pela primeira vez em muito tempo, respondi com total honestidade. Estou sim, meu amor. Pela primeira vez em 3 anos eu estou bem, porque eu havia descoberto algo importante naquela noite. Eu havia descoberto que ainda tinha voz, e que essa voz, quando usada no momento certo, podia ser mais poderosa do que anos de silêncio. Mas eu ainda não sabia que aquela era apenas a primeira de muitas revelações que viriam naquela noite de Natal. Eu ainda não sabia que minha resposta para Bruna havia aberto uma porta que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. O que eu descobriria nas próximas horas sobre minha nora faria tudo o que havia acontecido até então parecer apenas o aquecimento para o verdadeiro confronto que estava por vir. Depois do meu desabafo, a ceia continuou em um silêncio tenso que você podia cortar com uma faca. Bruna ficou quieta, mexendo na comida sem comer praticamente nada. Gabriel tentava puxar assunto sobre futebol com Pedro, mas era óbvio que estava nervoso. Sofia havia parado de chorar e agora brincava no meu colo, alheia à tempestade que havia se formado entre os adultos. Ana se ofereceu para me ajudar a recolher os pratos, e juntas fomos para a cozinha. Assim que saímos da sala, ela fechou a porta e me abraçou forte. Mãe, eu estou tão orgulhosa de você, ela sussurrou. Já era hora de alguém colocar aquela mulher no lugar dela. Ana, não fala assim da sua cunhada. Cunhada nada, mãe. Ela te trata mal há anos. E você sempre fingiu que não via. Hoje foi a primeira vez que você se defendeu. E foi lindo de ver. Enquanto lavávamos a louça, Ana me contou coisas que eu não sabia. Mãe, você não tem ideia do que o Gabriel fala sobre vocês duas quando ela não está por perto. Ele vive reclamando que ela implica com tudo que você faz. Mas ele não tem coragem de enfrentá-la. Porque ele nunca me disse nada. Porque ele está com medo dela, mãe. Medo que ela pegue a Sofia e vá embora. Ela já ameaçou isso algumas vezes. Meu coração apertou. A possibilidade de perder minha neta era o meu maior medo. Ela realmente disse isso? Disse sim.
Na semana passada, quando vocês tiveram aquela discussão sobre a escola da Sofia, ele me ligou desesperado dizendo que ela havia ameaçado ir morar na casa da mãe dela em Goiânia e levar a menina. Aquilo explicava muita coisa. Gabriel não estava sendo covarde por maldade. Ele estava sendo chantageado emocionalmente. Minha nora havia encontrado a arma perfeita, a ameaça de separar meu filho da filha dele. Voltamos para a sala com as sobremesas. Pedro estava contando uma história engraçada do consultório, tentando alegrar o ambiente. Carla ria junto com os filhos. Roberto brincava com Sofia, fazendo caretas que a faziam gargalhar. Por alguns minutos, quase conseguimos fingir que éramos uma família normal reunida no Natal. Mas Bruna estava inquieta. Ela checava o celular constantemente, como se estivesse esperando algo ou alguém. Por volta das 10h30, ela se levantou abruptamente. Gabriel, vamos embora, estou cansada. Amor, ainda é cedo. A Sofia está se divertindo. Eu disse que estou cansada. O tom dela foi tão ríspido que até Roberto levantou a cabeça do brinquedo que estava montando com Sofia. Gabriel suspirou e começou a recolher as coisas da filha. Ana me lançou um olhar que dizia: não deixa isso passar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Pedro se levantou. Bruna, antes de vocês irem embora, eu preciso falar uma coisa com você. Todo mundo parou o que estava fazendo. Pedro raramente se metia em confusões familiares. Ele era o diplomata da família, sempre neutro, sempre tentando manter a paz. Se ele estava se posicionando era porque a situação havia chegado ao limite. Pedro não precisa... Gabriel começou. Precisa sim. Pedro olhou diretamente para Bruna. Você passou a noite inteira desrespeitando nossa mãe. Na casa dela, no Natal, na frente das crianças. Eu não desrespeitei ninguém. Só falei a verdade. Verdade. Pedro riu sem humor. Quer saber qual é a verdade, Bruna? A verdade é que você é uma invejosa. O rosto dela ficou vermelho. Como é que é? Você tem inveja da nossa mãe porque você vê como os netos adoram ela. Você tem inveja porque você vê como ela consegue resolver problemas que você não consegue. Você tem inveja porque mesmo com 58 anos, ela tem mais energia e disposição que você. Pedro, para! Gabriel estava claramente desesperado. Não vou parar não, Gabriel. Alguém precisava falar isso há muito tempo. Pedro se aproximou de Bruna. Você acha que a gente não percebe? Você acha que somos cegos? Toda vez que a mamãe consegue acalmar a Sofia quando você não consegue, você fica com cara de cu. Toda vez que a Sofia prefere ficar aqui com a vovó do que ir embora com vocês, você arruma uma desculpa para criar caso. Pedro! Carla tentou chamar a atenção do marido, mas ele estava decidido a falar tudo. E sabe o que é pior, Bruna? É que você faz isso na frente da nossa mãe, mas quando ela não está aqui, você fica ligando pedindo ajuda. Você quer que ela suma da vida de vocês, mas não consegue viver sem a ajuda dela. Bruna estava claramente abalada, mas tentou revidar. Vocês não entendem nada da nossa situação. Que situação? Ana se levantou também. A situação de ter uma sogra que te ama como filha e você trata ela como lixo. Foi aí que eu percebi que meus filhos haviam guardado isso tudo por muito tempo. Eles tinham visto os desrespeitos, as humilhações, as pequenas crueldades do dia a dia. E eles estavam cansados de fingir que não viam. Gente, por favor. Roberto tentou apaziguar. Vamos todos respirar fundo. Não, Roberto, eu disse. Eles estão certos. Eu deixei isso ir longe demais. Eu deixei essa situação se arrastar porque tinha medo de perder vocês. Tinha medo de que se eu me defendesse, ela levaria o Gabriel e a Sofia embora. Gabriel me olhou com surpresa. Mãe, você nunca perderia a gente. Ah, não. E quando foi a última vez que você veio aqui sem ela? Quando foi a última vez que trouxe a Sofia para passar o fim de semana comigo? Quando foi a última vez que conversamos sozinhos, sem ela monitorando cada palavra? Gabriel baixou a cabeça. Ele sabia que eu estava certa. Nos últimos 2 anos, nossa relação havia se tornado refém dos humores de Bruna. Se essa situação tocou vocês também, eu disse, olhando para cada um dos meus filhos, digam agora de onde vocês tiraram forças para me apoiar hoje. Foi Pedro quem respondeu primeiro. Mãe, a gente cansou de ver você triste. Você sempre foi uma mulher forte, alegre, decidida. Nos últimos anos você virou uma sombra de si mesma. A gente via você se diminuindo toda vez que ela estava por perto. E não era só com você, Ana acrescentou.
Ela começou a implicar comigo também. Semana passada, quando eu trouxe as crianças aqui, ela disse que eu deixo eles muito soltos, que na época dela, as crianças eram mais comportadas. Na época dela? Roberto franziu a testa. Ela tem 28 anos. Pois é. E sabe o que mais me incomoda? Ana continuou. Ela fala mal de você pelas costas, mas na sua frente finge que está tudo bem. Isso não é ser sincera, isso é ser falsa. Bruna estava visivelmente chocada por estar sendo confrontada por toda a família. Vocês estão todos contra mim, ela disse com a voz trêmula. Não, Bruna, eu respondi. Nós estamos a favor do respeito. Estamos a favor da família. Estamos a favor de pessoas que sabem agradecer quando são ajudadas. Eu agradeço sim. Quando? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. Quando você agradeceu por eu cuidar da Sofia para você poder trabalhar? Quando você agradeceu por eu ter conseguido seu emprego? Quando você agradeceu pelo dinheiro que emprestei para vocês? Quando você agradeceu por eu sempre ter as portas da minha casa abertas para a sua família? Ela ficou em silêncio. Você quer saber qual é a verdade, Bruna? A verdade é que você tem medo. Medo de não ser boa o suficiente como mãe, como esposa, como nora. E ao invés de tentar melhorar, você preferiu tentar me fazer parecer pior. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Parte de mim sentiu pena. Afinal, ela ainda era muito nova. Ainda estava aprendendo a ser adulta. Mas a parte de mim que havia sido humilhada e desrespeitada por 3 anos não estava disposta a parar agora. Mas sabe o que você não entendeu, querida? Eu continuei com um tom mais suave, mas ainda firme. Você não precisava me diminuir para crescer. Você podia ter me usado como aliada, como mentora, como a mãe que você perdeu muito cedo. Gabriel me olhou surpreso. Ele não sabia que eu conhecia a história de Bruna. Gabriel, eu sei que a mãe dela morreu quando ela tinha 15 anos. Eu sei que ela foi criada pela avó. Eu sei que ela nunca teve uma figura materna por perto para ensinar as coisas que uma mãe ensina. Olhei diretamente para Bruna. E sabe o que eu queria ser para você? Eu queria ser essa figura. Eu queria te ensinar, te apoiar, te amar como filha. Mas você não deixou. Bruna estava chorando abertamente agora. Você não entende? Não entendo o quê? Não entendo como é crescer sem mãe? Você acha que é a única pessoa do mundo que passou por dificuldades? Minha voz ficou mais dura novamente. Eu também perdi minha mãe cedo, Bruna. Eu tinha 22 anos quando ela morreu. Você acha que foi fácil criar 3 filhos praticamente sozinha, com o Roberto trabalhando o dia inteiro? Roberto assentiu, lembrando daqueles anos difíceis. A diferença entre eu e você, eu continuei, é que quando eu encontrei pessoas dispostas a me ajudar, eu agradeci. Quando a mãe do Roberto me ensinou a fazer aquela receita de Chester que vocês comeram hoje, eu não disse que estava salgado demais. Eu agradeci e aprendi. Bruna enxugou o rosto com a manga da blusa. Eu não sabia que você também tinha perdido sua mãe cedo, porque você nunca perguntou. Em 3 anos, você nunca fez uma pergunta sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre quem eu sou, além de a sogra do Gabriel. Gabriel estava claramente abalado. Ele olhava ora para mim, ora para a esposa, como se estivesse vendo nós duas pela primeira vez. Bruna, ele disse finalmente, a mamãe está certa. Você nunca tentou conhecê-la de verdade, porque ela sempre quer mandar em tudo. Bruna explodiu novamente. Ela quer decidir como eu devo cuidar da Sofia, como eu devo limpar minha casa, como eu devo cozinhar. Mentira, Ana disse firmemente. Nossa mãe nunca mandou em ninguém. Ela oferece ajuda, tem diferença. É mesmo? Bruna se virou para Ana. E quando ela chegou no nosso apartamento semana passada e começou a reorganizar a cozinha sem pedir? Gabriel franziu a testa. Amor, você pediu para ela ajudar com a faxina geral. Eu pedi ajuda? Não pedi para ela reorganizar tudo do jeito dela. E foi aí que eu entendi. O problema não era eu estar me metendo demais. O problema era ela não saber pedir ajuda da forma certa. Ela pedia ajuda, mas depois ficava ressentida por precisar dela. Bruna, eu disse com calma, quando você me pede ajuda, eu ajudo do jeito que eu sei. Se você quer que eu faça diferente, é só explicar como você quer. Não é difícil, mas você sempre acha que seu jeito é melhor. Não é que eu ache melhor. É que é o jeito que eu aprendi em 30 anos fazendo as coisas. Se você tem um jeito diferente que funciona, me ensina.
Eu adoraria aprender. Essa resposta pareceu desarmar ela completamente. Bruna me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você realmente faria isso? Deixaria eu te ensinar alguma coisa? Claro. Bruna, você tem 28 anos. Você cresceu com internet, com informações que eu não tive. Você deve saber um monte de coisas que eu não sei. Por que a gente não pode aprender uma com a outra? Roberto sorriu discretamente. Ele conhecia minha personalidade melhor que qualquer um. Sabia que eu sempre fui uma pessoa que gostava de aprender, independente de quem estivesse ensinando. Mas você sempre parece tão segura de tudo, Bruna disse, e pela primeira vez sua voz não tinha aquele tom agressivo. Segura? Querida, eu estou sempre com medo de fazer alguma coisa errada com a Sofia. Os tempos mudaram mesmo, as coisas são diferentes, mas ao invés de vocês dois me explicarem essas diferenças, vocês simplesmente me excluem. Gabriel se aproximou de nós. Mãe, eu não sabia que você se sentia excluída. Gabriel, quando foi a última vez que você me contou alguma coisa importante da sua vida sem que eu tivesse que perguntar? Quando foi a última vez que você me ligou só para conversar? Quando foi a última vez que vocês me incluíram em alguma decisão sobre a Sofia? Ele ficou em silêncio, porque sabia que eu estava certa. Você quer continuar ouvindo como essa conversa está mexendo com cada um de nós? Então toque agora no botão vermelho que diz inscrever-se. É grátis. E assim você me ajuda a continuar compartilhando histórias que chegam ao coração. Mas mãe, Gabriel disse finalmente, a Bruna sempre diz que você vai ficar magoada se a gente não aceitar suas opiniões. Eu olhei para a Bruna, que desviou o olhar. E você acredita nisso, Gabriel? Você realmente acha que eu sou uma pessoa tão frágil e manipuladora que não consegue ouvir um não? Não, seu filho, eu disse, me aproximando dele. Eu criei você para ser homem, não capacho. Eu te ensinei a ter opinião própria, a tomar decisões, a ser responsável pelos seus atos. Por que agora você age como se tivesse medo de me contrariar? Foi Pedro quem respondeu. Porque ela convenceu ele de que você ia surtar se eles não fizessem tudo do seu jeito. Bruna se virou para Pedro. Eu nunca disse isso. Não disse? Ana entrou na conversa. Então por que você disse para o Gabriel que nossa mãe é possessiva e controladora? Por que você disse que ela não aceita que os filhos cresçam? Quando eu disse isso, na festa de aniversário da Sofia, há 2 meses, você estava conversando com a Carla e não percebeu que eu estava ouvindo. Carla, que havia ficado quieta até então, confirmou com a cabeça. É verdade, Bruna. Você realmente disse isso? O cerco estava se fechando. Durante anos, Bruna havia plantado sementes de discórdia, criado narrativas sobre mim que não eram verdadeiras, manipulado situações para me fazer parecer a vilã da história. E agora, pela primeira vez, toda a verdade estava vindo à tona. Vocês estão todos contra mim, ela repetiu, mas agora sua voz estava mais fraca. Bruna, eu disse, me sentando na poltrona em frente a ela. Ninguém está contra você, mas você precisa entender uma coisa. Eu não sou sua inimiga. Eu nunca quis ser sua inimiga. Eu sempre quis ser sua aliada. Mas você sempre sabe de tudo. Sempre tem uma opinião sobre tudo. Sempre tem uma forma melhor de fazer as coisas. E aí eu entendi. O problema não era eu saber das coisas. O problema era ela se sentir diminuída por não saber. Bruna, escuta uma coisa. Quando eu tinha 28 anos, como você, eu também não sabia de nada. Você acha que eu nasci sabendo cozinhar? Sabendo cuidar de criança? Sabendo organizar uma casa? Ela me olhou com surpresa. Eu aprendi errando, muito. Queimei mais comida do que você imagina. Deixei fralda vazar nas roupas dos meninos mais vezes do que posso contar. Criei Gabriel chorando de desespero, porque ele não parava de fazer manha e eu não sabia o que fazer. Gabriel sorriu tristemente. Mãe, eu não lembro disso. Claro que não lembra. Você era bebê, mas eu lembro. Lembro de cada noite que eu passei acordada me sentindo a pior mãe do mundo. Olhei novamente para a Bruna. A diferença é que eu tive sorte. Tive sogra, cunhadas, vizinhas, amigas que me ajudaram sem me julgar, que me ensinaram sem me fazer sentir burra. E eu jurei para mim mesma que quando chegasse a minha vez de ser a mais velha, eu faria a mesma coisa. Mas você sempre parece tão perfeita, Bruna murmurou. Perfeita? Eu ri. Querida, você está vendo só o resultado final. Você não viu os anos de aprendizado, os erros,
As lágrimas, as incertezas. Sofia, que havia estado quietinha no colo do avô, escorregou da poltrona dele e veio até mim. Vovó triste? Ela perguntou com aquela preocupação doce que só crianças pequenas conseguem demonstrar. Não, meu amor, a vovó não está triste. A vovó está conversando com a mamãe. Sofia olhou para a Bruna e depois para mim. Mamãe e vovó brigaram? O silêncio voltou a dominar a sala. Como explicar para uma criança de 2 anos que os adultos às vezes se comportam pior que crianças? Não, Sofia, Bruna disse finalmente, com a voz embargada. A mamãe e a vovó estão só conversando. Sofia assentiu, satisfeita com a explicação, e voltou para o colo do avô. Mas aquele momento havia criado algo diferente no ar. Pela primeira vez, eu vi Bruna olhar para mim sem raiva, sem ressentimento. Vi nela algo que eu não havia percebido antes: vulnerabilidade. Bruna, eu disse suavemente, você quer mesmo que eu seja honesta com você? Ela assentiu, enxugando o rosto. Eu acho que você é uma mãe maravilhosa. Sofia é uma criança feliz, educada, carinhosa. Isso não acontece por acaso. Você está fazendo um trabalho lindo com ela. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de raiva. Mas você também tem muito a lhe aprender ainda, e não tem problema nisso. Eu também estou aprendendo coisas novas todos os dias. A diferença é que eu não tenho vergonha de perguntar quando não sei. Eu tenho vergonha, ela admitiu. Eu tenho vergonha porque todo mundo sempre espera que eu saiba das coisas. O Gabriel, minha família, meus amigos, todos acham que porque eu sou mãe, eu automaticamente sei como fazer tudo. E quando você não sabe, ao invés de pedir ajuda, você ataca quem oferece ajuda. Ela assentiu, finalmente entendendo o padrão do próprio comportamento. Bruna, Gabriel disse, se aproximando da esposa, por que você nunca me disse que se sentia assim? Porque você também fica comparando. Ah, minha mãe fazia assim. Ah, minha mãe sabia como resolver isso. Como se eu fosse sempre inferior a ela. Gabriel ficou chocado. Eu nunca quis dar essa impressão, mas é a impressão que você dá. E aí eu fico com raiva dela, sendo que na verdade eu deveria estar com raiva de você. A conversa estava tomando um rumo que eu não havia esperado. Não era mais só sobre mim e Bruna, era sobre o casamento deles, sobre comunicação, sobre expectativas não expressas. Gabriel, eu disse, talvez você precise parar de me usar como exemplo e começar a construir a sua própria família com a sua própria personalidade. Como assim, mãe? Como assim? Pedro riu. Gabriel, você tem 30 anos e ainda pergunta para a mamãe qual marca de detergente comprar. Todo mundo riu, incluindo Gabriel, que ficou vermelho. E Bruna, eu continuei, talvez você precise parar de ver em mim uma competição e começar a me ver como um recurso. Eu estou aqui para ajudar, não para julgar. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez na noite. Você realmente quer me ajudar? Sempre quis, mas ajudar alguém que não quer ser ajudada é impossível. O clima na sala havia mudado completamente. A tensão ainda estava lá, mas agora era uma tensão produtiva, como se finalmente estivéssemos tendo a conversa que precisávamos ter há anos. Mas eu sentia que ainda havia algo mais, alguma coisa que Bruna não estava falando, algum segredo maior por trás de toda aquela hostilidade. E eu estava determinada a descobrir o que era. O que vem a seguir é ainda mais revelador. E para não perder como essa família encontrou o caminho de volta ao amor, toque agora no botão de inscrever-se. É grátis e você estará comigo em cada nova descoberta. Eu estava prestes a dizer algo para tentar consolá-la, quando o celular de Bruna tocou. Ela olhou para a tela e seu rosto ficou pálido instantaneamente. Eu preciso atender, ela disse, se levantando rapidamente e saindo para o quintal. Gabriel franziu a testa. Quem será que está ligando a essa hora na véspera de Natal? Ana e eu trocamos um olhar. Havia algo estranho na reação de Bruna. Não era apenas o fato de ela ter saído para atender. Era o jeito como ela havia ficado nervosa ao ver quem estava ligando. Gabriel, eu disse, você sabe quem poderia estar ligando para ela agora? Não faço ideia. Talvez seja a família dela de Goiânia. Mas alguma coisa me dizia que não era isso. Através da janela da sala, eu podia ver Bruna no quintal, andando de um lado para o outro, gesticulando muito enquanto falava. Parecia uma conversa tensa, urgente. Ela anda recebendo muitas ligações assim? Pedro perguntou.
Gabriel hesitou antes de responder. Ultimamente sim. Ela diz que é trabalho, mas não sei. Algumas vezes ela sai para atender como se fosse algo muito privado. Gabriel? Ana disse com cuidado. Você não acha estranho ela estar recebendo ligações de trabalho na véspera de Natal? É. Quando você fala assim, realmente parece estranho. Bruna voltou para a sala cerca de 10 minutos depois. Estava visivelmente agitada, checando constantemente o celular, como se esperasse outra ligação a qualquer momento. Tudo bem, amor? Gabriel perguntou. Está sim. Era só trabalho. Mas eu conhecia bem o rosto de alguém que estava mentindo. Havia criado 3 filhos, sabia identificar quando alguém não estava sendo sincero. E Bruna definitivamente não estava. Que tipo de trabalho liga na véspera de Natal? Roberto perguntou com genuína curiosidade. É uma situação urgente que surgiu, nada demais. Ana me olhou de soslaio. Ela também havia percebido que algo estava errado. A conversa tentou voltar ao normal, mas eu notei que Bruna não conseguia mais se concentrar. Ela estava inquieta, olhando constantemente para o celular, como se estivesse esperando algo importante. Por volta das 11h30, ela anunciou. Gabriel, a gente realmente precisa ir embora agora. Amor, por que tanta pressa? A Sofia está se divertindo e amanhã não temos nada de manhã cedo. Eu disse que quero ir embora. O tom dela foi tão agressivo que Sofia se assustou e começou a chorar. Gabriel ficou claramente constrangido pela reação desproporcional da esposa na frente da família inteira. Bruna, calma, não precisa gritar. Desculpa, ela disse pegando Sofia no colo. É que eu estou muito cansada mesmo. Mas eu sabia que não era cansaço. Era ansiedade, era medo. Era o comportamento de alguém que estava escondendo alguma coisa grande. Eles se despediram rapidamente. Gabriel me deu um abraço apertado e sussurrou. Mãe, obrigado por hoje, por ter se defendido. Eu sei que não tem sido fácil. Gabriel, eu sussurrei de volta. Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo, né? Ele assentiu e saiu com Bruna e Sofia. Assim que a porta se fechou, Ana explodiu. Mãe, você viu como ela ficou estranha depois daquela ligação? Vi sim. E você percebeu como ela estava ansiosa para ir embora? Pedro se juntou à conversa. Gente, eu posso estar viajando, mas aquilo não parecia ligação de trabalho. Parecia ligação de alguém que estava cobrando alguma coisa dela. Roberto, que havia ficado observando tudo calado, finalmente falou. Márcia, você conhece bem o Gabriel. Ele te conta quando está preocupado com alguma coisa? Ultimamente não. Mas quando éramos só eu e ele, sim. Por quê? Porque nas últimas semanas, toda vez que eu encontro com ele, ele parece preocupado com alguma coisa. Distante, como se tivesse algum problema na cabeça. Isso era novidade para mim. Gabriel sempre foi de compartilhar seus problemas comigo, mesmo depois de casado. Se ele estava guardando preocupações para si, era porque algo estava realmente errado. Você acha que eles estão com problemas financeiros? Ana perguntou. Não sei, mas vou descobrir. Eu respondi com determinação. Pedro e Carla foram embora por volta da meia-noite, levando os filhos já sonolentos. Ana ficou mais um pouco para me ajudar a terminar de organizar a casa. Mãe, ela disse enquanto guardávamos a louça. Eu estou preocupada com o Gabriel. Por quê? Nas últimas vezes que eu falei com ele, ele parecia, sei lá, diferente. Mais calado, mais nervoso. E ele emagreceu, você reparou? Eu havia reparado sim. Gabriel sempre foi magro, mas ultimamente estava mais magro ainda. E tinha olheiras que não eram só de cansaço. Você acha que pode ser problema no casamento? Mãe, depois do que a gente viu hoje, eu acho que os problemas deles vão muito além de ciúme de sogra. Ana tinha razão. Havia algo mais sério acontecendo. E eu precisava descobrir o que era. No dia seguinte, 25 de dezembro, acordei com uma sensação estranha. Era como se alguma coisa estivesse para acontecer. Tentei ligar para Gabriel para desejar Feliz Natal, mas o telefone chamou até cair na caixa postal. Tentei mais 2 vezes ao longo da manhã, sem sucesso. Era estranho. Gabriel sempre atendia minhas ligações, principalmente no Natal. Por volta das 2 da tarde, eu não aguentei mais e decidi passar no apartamento deles. Morava a apenas 15 minutos da minha casa, em um condomínio simples, mas bem cuidado. Quando cheguei no portão, encontrei Gabriel saindo com Sofia no colo. Ele parecia surpreso de me ver. Mãe,
O que você está fazendo aqui? Tentei te ligar a manhã toda e você não atendia. Fiquei preocupada. Ah, desculpa. O celular estava no silencioso. A gente estava resolvendo umas coisas. Sofia esticou os bracinhos para mim. Vovó! Vovó! Peguei minha neta no colo e notei que Gabriel estava mesmo muito abatido. Filho, você está bem? Parece que não dormiu. Estou sim, mãe, só cansado. Onde está a Bruna? Gabriel hesitou. Ela foi na casa de uma amiga resolver uma coisa. Eu estava saindo para levar a Sofia no parquinho. No Natal? Que tipo de coisa ela foi resolver no Natal? Mãe, não é nada demais. Só uma situação que surgiu. Mas eu conhecia meu filho melhor que qualquer um. Quando ele falava dessa forma, hesitante, desviando o olhar, era porque estava escondendo alguma coisa. Gabriel, senta aqui comigo, eu disse, apontando para um banco que havia na área comum do condomínio. Vamos conversar. Mãe, eu preciso levar a Sofia. O parquinho não vai fugir. Senta aqui. Ele suspirou e se sentou ao meu lado. Sofia brincava no meu colo, feliz por estar com a vovó. Filho, o que está acontecendo? E não me venha com conversa de que está tudo bem, porque eu te conheço desde que você era do tamanho da Sofia. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Mãe, eu acho que a Bruna está me escondendo alguma coisa. Meu coração disparou. Que tipo de coisa? Eu não sei, mas tem alguma coisa errada. Ela anda muito estranha nas últimas semanas. Nervosa, recebendo ligações estranhas, saindo sem explicar direito onde vai. E você já perguntou para ela sobre isso? Já. Ela sempre diz que é trabalho, ou que é alguma amiga com problema. Mas, mãe, ontem eu vi uma coisa que me deixou muito preocupado. Eu esperei ele continuar, segurando Sofia mais apertado. Quando ela estava no banho, o celular dela tocou. Estava ali na cama, e eu vi o nome na tela. Era um nome de homem que eu não conhecia. Marco Henrique. Senti um frio na barriga. E aí? Aí eu comecei a prestar mais atenção e percebi que ela tem ligações constantes com esse número. Quase todos os dias. Gabriel, você conversou com ela sobre isso? Tentei. Perguntei quem era Marco Henrique. Ela disse que era um colega de trabalho novo, que tinha começado há pouco tempo no setor dela. E você acreditou? Mãe, eu quis acreditar, mas... Colega de trabalho liga na véspera de Natal? Colega de trabalho faz ela sair correndo para atender no quintal? Meu filho estava sofrendo e eu sentia como se meu coração estivesse sendo partido ao meio. Ver um filho adulto passando por uma situação dessas é uma das piores coisas que uma mãe pode enfrentar. Filho, você acha que ela está... Você acha que tem outra pessoa? Eu não quero acreditar nisso, mãe, mas os sinais estão todos aí. Ela anda diferente comigo, distante. Não temos mais intimidade como antes. E sempre que eu tento conversar sobre nós, sobre o nosso relacionamento, ela muda de assunto ou arruma uma briga, como a briga de ontem comigo. Exato. Toda vez que ela se sente pressionada sobre alguma coisa, ela explode com você, como se você fosse o bode expiatório para os problemas dela. Agora tudo fazia sentido. A hostilidade constante comigo não era apenas ciúme ou insegurança. Era culpa. Bruna estava se sentindo culpada por alguma coisa e projetando essa culpa em mim. Gabriel, você quer que eu te ajude a descobrir a verdade? Ele me olhou com surpresa. Como assim, mãe? Se essa parte também tocou o seu coração, diga de qual lugar do mundo você está ouvindo nossa história. Filho, eu não vou ficar de braços cruzados vendo você sofrer. Se ela está te traindo, você merece saber. E se não está, você merece ter paz de espírito. Mas, mãe, como a gente pode descobrir? Deixa comigo, eu tenho os meus métodos. Gabriel riu pela primeira vez no dia. Mãe, você não vai fazer nada ilegal, né? Claro que não, mas eu também não vou ficar parada vendo meu filho sendo enganado. Se é isso que está acontecendo, ficamos conversando mais um pouco. Gabriel me contou outros detalhes que haviam passado despercebidos por mim. Como Bruna havia começado a se arrumar mais quando saía sozinha. Como ela havia criado uma senha nova no celular. Como ela havia começado a trabalhar horas extras com frequência, sempre às quintas-feiras. E você nunca desconfiou? Mãe, eu confio na minha esposa. Ou pelo menos, confiava. Gabriel, confiança não significa ser ingênuo. Se ela está agindo de forma estranha, você tem o direito de querer explicações.
Mas e se eu estiver errado? E se for paranoia minha? E se você estiver certo? Gabriel, você tem uma filha pequena. Você precisa saber a verdade, para o bem de todo mundo. Sofia havia adormecido no meu colo. Olhei para aquele rostinho inocente e senti uma fúria crescer dentro de mim. Se Bruna estava mesmo traindo meu filho, ela não estava apenas destruindo o meu casamento. Estava destruindo a família da minha neta. Filho, me promete uma coisa. Se você descobrir que suas suspeitas são verdadeiras, não toma nenhuma decisão precipitada. Pensa na Sofia primeiro. Eu prometo, mãe. Nos despedimos ali mesmo e eu voltei para casa com a cabeça fervilhando. Durante todo o trajeto, eu repensava todos os sinais que havia ignorado. As mudanças de comportamento de Bruna, sua hostilidade crescente comigo, as ligações misteriosas. Em casa liguei para Ana e contei tudo que Gabriel havia me revelado. Mãe, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Você viu como ela ficou nervosa ontem depois daquela ligação? Vi, e agora estou começando a juntar as peças. O que você vai fazer? Vou descobrir quem é esse Marco Henrique. Mãe, como? Ana, eu trabalho há 15 anos na biblioteca municipal. Você acha que eu não tenho contatos na prefeitura onde ela trabalha? No dia 26, logo cedo, liguei para minha amiga Conceição, que trabalha no Recursos Humanos da prefeitura. Conceição e eu somos amigas há mais de 20 anos. Foi ela quem me ajudou a conseguir o emprego para Bruna. Conceição, eu preciso de um favor. Claro, Márcia. O que você precisa? Você pode verificar se tem algum funcionário novo chamado Marco Henrique no setor onde a Bruna trabalha? Deixa eu ver aqui no sistema. Marco Henrique. Houve uma pausa. Márcia, não tem nenhum Marco Henrique no setor dela. Na verdade, não tem nenhum funcionário novo no setor dela nos últimos 6 meses. Meu sangue gelou. Tem certeza? Absoluta. Por que você está perguntando? Expliquei brevemente a situação para Conceição, sem entrar em detalhes muito íntimos. Ela ouviu tudo em silêncio. Márcia, você quer que eu dê uma olhada discreta nos registros dela? Ver se está acontecendo alguma coisa no trabalho que possa explicar essas ligações? Você pode fazer isso? Posso sim. Somos amigas há tanto tempo e você já me ajudou tantas vezes. É o mínimo que posso fazer. Conceição me ligou de volta no início da tarde. Márcia, senta aí porque eu tenho informações importantes. Fala, Conceição. A Bruna está envolvida numa confusão séria no trabalho. Tem uma investigação interna rolando sobre irregularidades no setor dela. Senti meu coração acelerar. Que tipo de irregularidades? Documentos que desapareceram, carimbos que foram usados indevidamente, processos que foram aprovados sem passar pela análise correta. E o nome da Bruna aparece em várias dessas situações. Meu Deus! Márcia, tem mais. Eles descobriram que ela estava recebendo dinheiro de pessoas que tiveram processos aprovados de forma irregular. Quer dizer que ela estava recebendo propina, sim. E o pior é que parece que ela não estava agindo sozinha. Como assim? Tem um esquema maior rolando. Outras pessoas envolvidas. E uma dessas pessoas é um homem chamado Marco Henrique Santos. Meu mundo desabou. Não era traição. Era algo pior. Era corrupção. Era crime. Conceição, ela pode ser presa? Se for provado que ela realmente estava envolvida, sim. A investigação está bem avançada. Parece que eles já têm provas suficientes. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Agora eu entendia tudo. A agressividade de Bruna comigo não era apenas ciúme ou insegurança. Era estresse de quem estava vivendo uma dupla vida. Era a atenção de quem sabia que sua farsa estava prestes a ser descoberta. E mais, ela estava usando meu filho como escudo emocional. Toda vez que se sentia pressionada sobre seus crimes, ela explodia comigo para desviar a atenção. Precisava contar para Gabriel. Mas como? Como você conta para um filho que a mulher que ele ama, a mãe da sua neta, é uma criminosa? Decidi ligar para Ana primeiro. Ela poderia me ajudar a pensar na melhor forma de abordar a situação. Ana, preciso te contar uma coisa urgente. Pode vir aqui em casa. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Estou, mas preciso falar com você pessoalmente. É sobre a Bruna. Ana chegou em menos de 1 hora. Quando contei tudo que Conceição havia descoberto, ela ficou em choque. Não é possível, mãe. Corrupção? A Bruna? É por isso que ela estava tão nervosa ontem. É por isso que ela recebe essas ligações estranhas. Ana,
Ela está envolvida num esquema de corrupção na prefeitura. E o Gabriel sabe? Não faço ideia, mas pelo jeito como ele está preocupado, talvez ele suspeite que alguma coisa está errada. Mãe, você precisa contar para ele. Eu sei, mas como? Como você destroça a vida de um filho numa informação dessas? Você não está destruindo a vida dele, mãe. Você está salvando. Melhor ele saber agora do que descobrir quando ela for presa. Ana tinha razão. Gabriel merecia saber a verdade. E Sofia merecia ser protegida das consequências dos crimes da mãe. Vou ligar para ele e pedir para vir aqui sozinho. Vou inventar alguma desculpa. Liguei para Gabriel e disse que precisava conversar com ele sobre um assunto importante, que era melhor ele vir sozinho. Ele chegou no final da tarde, claramente preocupado. Mãe, o que aconteceu? Você parecia tensa no telefone. Gabriel, senta aqui. Preciso te contar uma coisa muito séria. Ele se sentou no sofá ao meu lado e eu vi no rosto dele que ele já estava se preparando para o pior. Filho, o que eu vou te falar vai ser difícil de ouvir, mas você precisa saber. É sobre a Bruna, não é? Como você sabe. Mãe, eu não sou idiota. Ontem à noite, depois que chegamos em casa, ela ficou até tarde conversando no telefone. E hoje de manhã ela saiu cedo e ainda não voltou. Gabriel, a Bruna está envolvida numa situação muito séria no trabalho. Contei tudo que Conceição havia me revelado. Vi meu filho desmoronar na minha frente. Primeiro veio o choque, depois a negação, depois a raiva e, finalmente, a dor profunda de quem percebe que foi enganado por muito tempo. Não, não pode ser verdade, ele murmurou. Ela jamais faria uma coisa dessas. Gabriel, as provas estão todas lá. Conceição não inventaria uma coisa dessas. Mas, mãe, se isso for verdade, o que vai acontecer com a Sofia? E aí estava a pergunta que eu mais temia. O que aconteceria com minha neta se a mãe dela fosse presa? Gabriel, vamos descobrir juntos. Mas primeiro você precisa confrontar sua esposa. Precisa dar a ela a chance de te contar a verdade. E se ela negar tudo? Então você vai ter que decidir se quer viver numa mentira ou se quer lutar pela sua família. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que eu havia dito. Quando finalmente falou, sua voz estava firme. Mãe, obrigado por me contar. Eu sei que não foi fácil. Nunca é fácil ver um filho sofrer, mas às vezes a verdade dói menos que a mentira. Ele se levantou decidido. Vou para casa conversar com ela. Gabriel, seja firme, mas seja inteligente. Se ela realmente fez o que estão dizendo, vocês vão precisar de ajuda legal. E você vai precisar proteger a Sofia. Eu sei, mãe. E obrigado por ontem também, por ter se defendido. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Você ainda pode fazer, filho. Nunca é tarde para aprender a se posicionar. Gabriel saiu da minha casa transformado. Eu podia ver nos olhos dele uma determinação que não via há anos. Meu filho finalmente estava pronto para lutar pela sua família e pela sua dignidade. Mas eu ainda não sabia que o confronto entre eles naquela noite revelaria segredos ainda mais chocantes. Segredos que mudariam para sempre não apenas o destino do Gabriel e da Sofia, mas o rumo de toda a nossa família. Gabriel saiu da minha casa por volta das 7 da noite. Eu fiquei inquieta, caminhando de um lado para outro, imaginando como seria o confronto entre eles. Será que Bruna confessaria tudo? Será que negaria? Será que tentaria fugir com Sofia? Por volta das 10 da noite, meu telefone tocou. Era Gabriel. Mãe, você pode vir aqui? Preciso de você. A voz dele estava estranha. Não era desespero, não era raiva. Era algo que eu nunca lhe havia ouvido antes. Era determinação misturada com tristeza profunda. Claro, filho, já estou saindo. Quando cheguei no apartamento deles, Gabriel me recebeu na porta. Ele estava pálido, mas havia algo diferente nos seus olhos. Uma clareza que não existia há muito tempo. Onde está a Bruna? Ela está no quarto fazendo as malas. Senti meu coração acelerar. Como assim fazendo as malas? Mãe, senta aqui. Preciso te contar o que aconteceu. Nos sentamos no sofá da sala, o mesmo onde tantas vezes eu havia sido humilhada por Bruna. Agora o ambiente estava carregado de uma energia completamente diferente. Quando eu cheguei aqui, ela ainda não tinha voltado. Esperei até às 8h30. Quando ela chegou, estava nervosa, agitada. Disse que havia resolvido aquele problema com a amiga. E você acreditou? Não. Mãe, pela primeira vez em 3 anos, eu olhei para a minha esposa e vi uma estranha.
Alguém que eu não conhecia. Gabriel respirou fundo antes de continuar. Eu falei para ela: Bruna, nós precisamos conversar. E dessa vez eu quero a verdade. Ela tentou fingir que não sabia do que eu estava falando, mas eu insisti. E aí? Aí eu falei sobre o Marco Henrique. Falei sobre as ligações. Falei sobre o comportamento estranho dela. E, mãe, ela desabou. Ela confessou? Ela confessou tudo. Muito mais do que eu imaginava. Gabriel se levantou e foi até a janela, como se precisasse de ar fresco para continuar falando. Mãe, ela não está só recebendo propina. Ela está sendo chantageada. Como assim? O Marco Henrique é o líder do esquema. Ele aliciou a Bruna há cerca de 8 meses. No início, convenceu ela a acelerar alguns processos em troca de dinheiro. Ela disse que começou pequeno, apenas agilizando documentos que eventualmente seriam aprovados mesmo. Meu coração estava disparado. E depois? Depois ele foi pedindo coisas maiores. Aprovar processos que não deveriam ser aprovados. Falsificar documentos. E quando ela quis parar, ele disse que tinha evidências contra ela e que se ela não continuasse, ele entregaria tudo para a corregedoria. Meu Deus! Tem mais, mãe. As ligações constantes não eram só sobre trabalho. Ele estava exigindo que ela conseguisse mais funcionários para o esquema e estava pressionando ela para conseguir informações sobre outros setores da prefeitura. E ela fazia tudo isso? Ela fazia porque estava com medo. Medo de ser presa, de perder o emprego, de perder a Sofia. O Marco Henrique disse para ela que se fosse descoberta, ele daria um jeito de fazer parecer que ela era a única culpada. Gabriel voltou a se sentar, passando as mãos pelos cabelos. Mãe, ela está apavorada há meses. E sabe o que é pior? O quê? Ela disse que toda vez que explodia com você, era porque estava carregando essa culpa. Ela sabia que estava decepcionando a família. Sabia que estava sendo uma criminosa e não conseguia lidar com isso. Aí, ela descontava em você. Então eu estava certa. Eu era o bode expiatório dela. Exato. E ela também admitiu que tinha ciúme de você. Não ciúme de mim, ciúme da sua integridade. Ela disse que olhava para você e via tudo que ela não conseguia ser. Uma mulher honesta, trabalhadora, respeitada pela família. Lágrimas começaram a formar nos meus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Finalmente, eu entendia que toda aquela hostilidade nunca havia sido sobre mim. Era sobre as próprias inseguranças e crimes de Bruna. E agora, Gabriel? O que vai acontecer? Agora ela vai se entregar. Como assim? Mãe, eu deixei claro para ela que não vou ser cúmplice de crime. Disse que ela tem 2 opções. Ou se entrega voluntariamente e tenta fazer um acordo com a justiça, ou eu mesmo vou denunciar o esquema. Fiquei impressionada com a firmeza do meu filho. Aquele era o Gabriel que eu havia criado. O homem íntegro que não compactuava com desonestidade. E ela concordou? No início ela chorou, implorou, disse que estava com medo, mas eu expliquei que fugir só ia piorar a situação, que ela tinha uma filha pequena para pensar, que se colaborasse com a justiça, as chances de conseguir uma pena mais leve eram maiores. E quanto a Sofia, ela vai ficar comigo, pelo menos enquanto esse processo todo se resolve. Nesse momento, ouvimos passos no corredor. Bruna apareceu na porta da sala carregando uma mala pequena. Ela estava com os olhos inchados de chorar, mas havia uma expressão de alívio no rosto, como se finalmente tivesse se livrado de um peso enorme. Dona Márcia, ela disse com a voz fraca. Eu preciso pedir desculpa. Bruna? Não, por favor, me deixa falar. Ela se aproximou e se sentou na poltrona em frente a mim. Eu sei que não tenho perdão para o que eu fiz com a senhora. Sei que não tenho desculpa. Onde você vai? Vou para a casa da minha avó em Goiânia. Amanhã de manhã vou na delegacia de lá me apresentar. Gabriel já conversou com um advogado e ele disse que é melhor eu me entregar numa cidade onde não tenho envolvimento direto com o esquema. Olhei para ela e pela primeira vez em 3 anos vi uma pessoa real. Não a mulher arrogante e agressiva que havia me torturado, mas uma menina assustada, que havia cometido erros terríveis e agora precisava enfrentar as consequências. Bruna, por que você nunca me contou que estava passando por dificuldades? Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter me metido nessa situação. Vergonha de não ser a mulher que o Gabriel merecia. E
Eu tinha inveja da senhora. Inveja de mim? Por quê? Porque a senhora é tudo o que eu gostaria de ser. Uma mulher forte, respeitada, que criou filhos maravilhosos, que tem uma família unida. Eu olhava para a senhora e via tudo que eu não era. Gabriel se aproximou da esposa. Bruna, você poderia ter pedido ajuda. Minha mãe teria te ajudado, minha família inteira teria te ajudado. Eu sei disso agora, mas na época eu estava tão envergonhada. E o Marco Henrique dizia que se eu contasse para alguém da família, ele faria vocês serem investigados também. Disse que encontraria um jeito de implicar vocês no esquema. Agora eu entendia completamente a situação. Bruna não era apenas uma criminosa. Era uma vítima que havia se tornado criminosa. E por medo de prejudicar nossa família, ela havia preferido me afastar, me machucar, me transformar em inimiga. Bruna, eu disse, me levantando e me aproximando dela. O que você fez foi errado, muito errado, mas eu entendo por que você fez. Ela me olhou com surpresa. A senhora me entende? Entendo que você estava com medo, entendo que você foi manipulada. Isso não justifica o que você fez, mas explica. Bruna começou a chorar novamente. Dona Márcia, a senhora pode cuidar da Sofia para mim? Pelo menos até eu resolver essa situação? Bruna, a Sofia é minha neta. Claro que eu vou cuidar dela, mas não é para mim que você deveria estar pedindo isso. É para o Gabriel. Gabriel se ajoelhou na frente da esposa. Amor, a Sofia vai ficar bem. Eu vou cuidar dela, minha mãe vai me ajudar, toda a família vai ajudar. Você só precisa focar em resolver essa situação e depois voltar para nós. Você ainda me quer de volta depois de tudo isso? Bruna, eu me casei com você porque te amo. Isso não mudou. O que mudou é que agora eu sei da verdade. E verdade é algo que a gente pode enfrentar juntos. Mentira não. Aquele momento foi um dos mais emocionantes que já presenciei. Ver meu filho demonstrando maturidade, integridade e compaixão ao mesmo tempo. Ver uma família se unindo em torno de uma crise, ao invés de se despedaçar. Gabriel, eu disse, você tem certeza de que quer que ela volte depois de tudo isso? Mãe, ela cometeu crimes, mas não me traiu. Não quebrou nossos votos matrimoniais. Ela se perdeu, mas ela ainda é a mulher que eu escolhi para ser mãe da minha filha. Bruna se levantou e me encarou diretamente. Dona Márcia, se eu conseguir resolver essa situação, se eu conseguir sair dessa, eu prometo que vou ser a nora que a senhora merece ter. Bruna, eu não quero promessas. Quero que você seja a mulher que você merece ser. A mulher que sua filha merece ter como mãe. Ela assentiu, enxugando o rosto. Eu vou tentar. Vou tentar muito. Sofia acordou nesse momento, chorando no quarto. Gabriel foi buscá-la. E quando voltou com a menina no colo, a cena ficou ainda mais tocante. Mamãe vai viajar uns dias, Gabriel disse para Sofia. Mas você vai ficar com o papai e com a vovó. Sofia olhou para Bruna, depois para mim, depois para Gabriel. Com a intuição que só crianças pequenas têm, ela percebeu que algo importante estava acontecendo. Mamãe volta? Ela perguntou. Volta sim, meu amor. Bruna respondeu, pegando a filha no colo. Mamãe vai resolver umas coisas importantes e depois volta para ficar com você. E vovó fica comigo. Vovó fica, eu respondi, acariciando o cabelo da minha neta. Bruna passou mais de 1 hora se despedindo de Sofia. Foi doloroso ver aquela cena. Uma mãe se separando da filha pequena por causa de erros que ela mesma havia cometido. Mas também foi bonito ver o amor genuíno entre elas. Amor que permanecia intacto, apesar de todos os problemas. Quando chegou a hora da despedida, Bruna me abraçou. Dona Márcia, obrigada por cuidar da minha família mesmo eu não merecendo. Bruna, eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pela Sofia e pelo Gabriel, mas espero que quando você voltar, a gente possa recomeçar do jeito certo. Eu também espero. Gabriel levou Bruna até o carro que a levaria para a rodoviária. Quando eles saíram, fiquei na sala com Sofia, que havia voltado a dormir nos meus braços. Olhei em volta daquele apartamento onde tantas batalhas haviam sido travadas, onde tantas palavras duras haviam sido ditas, onde nossa família havia quase se despedaçado. E percebi que às vezes as maiores tempestades são necessárias para limpar o ar. Gabriel voltou cerca de 1 hora depois. Ele parecia exausto, mas também aliviado. Como você está se sentindo, filho? Estranho, mãe. Triste, mas também livre.
Pela primeira vez em meses eu sei a verdade sobre tudo. E agora? Agora a gente vai cuidar da Sofia. Vou precisar muito da sua ajuda nos próximos meses. Você sabe que pode contar comigo para tudo. Gabriel se sentou ao meu lado no sofá. Mãe, eu preciso pedir desculpa. Por quê? Por ter deixado ela te tratar mal por tanto tempo. Por não ter me posicionado antes. Por ter sido fraco. Gabriel, você não foi fraco. Você estava tentando manter sua família unida. Isso não é fraqueza, é amor. Mas eu deixei ela te machucar. E agora você está protegendo sua família da forma certa. É isso que importa. Ficamos conversando até tarde naquela noite. Gabriel me contou detalhes que Bruna havia revelado sobre o esquema de corrupção, sobre as ameaças que ela havia recebido, sobre o medo que a havia paralisado por meses. Mãe, você acha que eu fiz a coisa certa? Fazer ela se entregar? Gabriel, você deu para ela a chance de fazer a coisa certa por conta própria. Isso é o melhor presente que um marido pode dar para uma esposa, a oportunidade de recuperar a própria dignidade. E se ela for presa? Então vocês vão enfrentar isso juntos. E a Sofia vai crescer sabendo que os pais dela são pessoas íntegras que assumem as consequências dos próprios atos. Na manhã seguinte, dia 27 de dezembro, Gabriel recebeu uma ligação de Bruna. Ela havia se apresentado na delegacia de Goiânia e estava prestando depoimento. O advogado estava confiante de que, por ela ter se apresentado voluntariamente e estar colaborando com as investigações, conseguiria um acordo. Ela vai passar uns dias presas? Perguntei. Não. Como ela se apresentou voluntariamente e não tem antecedentes, vai responder em liberdade, mas não pode sair da cidade até o processo terminar. E quanto tempo isso pode demorar? O advogado disse que pode levar alguns meses, mas se ela continuar colaborando, as chances de conseguir uma pena alternativa são grandes. Se você quiser, você e a Sofia podem ficar lá em casa comigo durante esse período. Gabriel sorriu pela primeira vez desde o Natal. Mãe, eu adoraria isso. E acho que a Sofia também. Se essa reviravolta tocou vocês como tocou nossa família, digam de onde estão acompanhando nossa história. Ver pessoas que amamos se fortalecendo nos fortalece também. Naquela tarde, Pedro e Ana vieram nos visitar. Quando contei tudo o que havia acontecido, eles ficaram chocados, mas também orgulhosos da forma como Gabriel havia lidado com a situação. Gabriel, Pedro disse, você se comportou como um homem de verdade. Papai ficaria orgulhoso. Obrigado, mano. E obrigado por ontem também, por terem defendido a mamãe. Isso me deu forças para fazer a coisa certa. Ana pegou Sofia no colo. E agora essa princesinha vai ficar mais tempo com a vovó, não é, Sofia? Fico com vovó. Sofia bateu palminhas, feliz. Olhei para minha família reunida naquela sala. Meus 3 filhos, minha nora que sempre amei, minha neta que era minha luz, e percebi que passamos por uma tempestade terrível, mas saímos mais fortes do outro lado. Vocês sabem o que eu aprendi com tudo isso? Eu disse. O que, mãe? Ana perguntou. Que às vezes a pessoa que mais nos machuca é a que mais precisa do nosso amor. Bruna me tratou mal por 3 anos, mas no fundo ela estava gritando por ajuda. E você ainda consegue perdoá-la depois de tudo? Pedro perguntou. Perdoar não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Significa escolher o amor ao invés do ressentimento. E escolher construir ao invés de destruir. Gabriel me abraçou forte. Obrigado, mãe, por tudo. Por ter se defendido no Natal, por ter descoberto a verdade, por estar aqui agora quando mais precisamos. Gabriel, família é isso. É estar presente nos momentos bons e nos momentos ruins. É escolher ficar junto mesmo quando é difícil. Naquela noite, quando todos foram embora e a casa ficou quieta, peguei Sofia no colo e a coloquei para dormir no meu quarto, que seria o quarto dela pelos próximos meses. Vovó ama você, minha princesa. Sussurrei enquanto ela adormecia. E vamos cuidar muito bem do seu papai enquanto sua mamãe não volta. E pela primeira vez em 3 anos, adormeci em paz. Não porque os problemas haviam acabado, eles estavam apenas começando, mas porque finalmente eu sabia a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Mas eu ainda não sabia que a verdadeira prova da nossa família estava apenas começando. Os meses que se seguiriam nos ensinariam lições sobre perdão, recomeço e o verdadeiro significado de uma família que se ama incondicionalmente.